É comum ouvir-se dizer que o passado não existe mais. Não é verdade. O presente vive e viverá do passado. Terá de ser sempre assim. Com o decorrer do tempo, o presente também ficará velho como nós. E aí terá o seu passado. O passado é imutável. Brilha perfeito em nossa memória. Dele viemos e com ele continuaremos a existir. Foi nas barrancas do Rio Grande que Antônio de Paula e Silva, na época com 29 anos, encontrou um lugar para se refugiar da turbulenta vida que tivera em Franca, cidade onde morava com a família. Algum rancho, uma aqui, outra ali, nada de indício de um povoado. Então nós vamos atribuir a quem de direito realmente foi Antônio de Paula e Silva. É tudo isso que a gente pôde concluir através da história. E acho que ele começou esse trabalho, ele chegou à fundação do povoado de Frutal, né? Como eu comecei os livros, sem ter programado exatamente aquilo. Ele saiu para uma viagem ao interior, eu chamo de Bandeirantes. Mas nem começou a andar Minas, né? Rio Grande está ali, daqui a Rio Grande tem 20, 25 quilômetros talvez. E ele achou um lugar tão aprazível que não resistiu. Parou por aqui mesmo e resolveu fundar Frutal. Os anos se passavam. O povoado crescia e a cada dia ganhava novos moradores. Com o desenvolvimento veio também a elevação de povoado para Arraial de Frutal. Posteriormente foi decretado distrito, vila e, por último, cidade, no dia 4 de outubro de 1887. No ano anterior, um ilustre morador desembarcava no município. O meu avô, Horácio de Paula e Silva, estudava no colégio do Comendador e namorou-se da filha única dele, Ernestina de Paula e Silva, e acabou casando com ela. E com esse casamento resultou a vinda do Comendador Gomes para Frutal. E foi a sorte muito grande de Frutal, porque juntou com os fundadores, que eram meus avós, Antônio de Paula e Silva, com ele, uma família única, e só trabalharam para o benefício, e trouxe vários benefícios para Frutal. E governaram até 1930. Comendador Joaquim Antônio Gomes da Silva teve importante papel na história de Frutal. Além de diversas conquistas na esfera política, foi ele o pioneiro da comunicação por aqui. O comendador, senador Gomes da Silva, foi um político carismático em primeiro lugar. Ele teve várias profissões, inclusive era advogado, professor, historiador, jornalista, romancista, músico e compositor. No mesmo ano em que foi eleito senador,
Comendador Gomes publica o primeiro jornal a circular em Frutal. O Santelmo, veículo oficial da Câmara de Vereadores, teve sua primeira edição datada no dia 15 de setembro de 1895. Mas seu lançamento ocorreu um dia depois, na reunião dos parlamentares no plenário do Legislativo Frutalense. A ata manuscrita da reunião daquele dia narra o importante momento vivido pela classe política e pelos cidadãos de Frutal. Nesse trecho, a comissão de redação informa que senador Gomes da Silva seguia para a Câmara a fim de apresentar o primeiro exemplar publicado. Semelhante ao primeiro jornal a circular no Brasil, o primeiro impresso distribuído em Frutal também não foi editado em sua cidade de origem. Foi na irmã Uberaba, onde morou por muito tempo, que senador Gomes redigiu e editou o Santelmo. Em maquinários adquiridos com recursos da Câmara de Vereadores de Frutal, ele imprimiu o Santelmo e distribuiu gratuitamente em toda a região. A redação daquela época não contava com aparatos tecnológicos, nem computadores ou câmeras de fotografia. Tudo era redigido na máquina de escrever e só depois enviado para a impressão. Senador Gomes fazia questão de revisar todo o material. Há poucos registros sobre o Santelmo e praticamente nenhum exemplar impresso. Apenas parte de uma das edições está de posse dos descendentes do jornalista Ernesto Plastino, que em Frutal foi editor de vários jornais. Com circulação semanal, 4 páginas, sem nenhuma ilustração, o Santelmo era distribuído religiosamente aos domingos. A publicidade já tinha seu espaço garantido desde as primeiras edições. Ainda que fosse um órgão oficial do Legislativo, o Santelmo tinha como objetivo trazer informações gerais, pois era o único veículo de comunicação dos frutalenses. Quando escreveu Apontamentos Históricos de Frutal, em 1976, Ernesto Plastino relatou que havia 3 volumes de O Santelmo nos arquivos da prefeitura. Já naquela época, eles estavam bastante estragados e sem nenhuma possibilidade de recuperação. A memória da imprensa frutalense ficou tragicamente comprometida. A única página encontrada de O Santelmo está em avançado estado de deteriorização. Em 1895, Frutal vivia importantes avanços. Havia por aqui cerca de 200 casas e aproximadamente 1000 moradores. A edição 156 de O Santelmo é apontada como a última publicação do semanário que circulou até o ano de 1898. No Arquivo Público Mineiro, há 6 edições de O Santelmo digitalizadas, todas castigadas pelo tempo e de difícil leitura. Foi O Santelmo que abriu o caminho para que outros jornais surgissem. 6 anos mais tarde, era colocado nas ruas O Democrata. Agora, os interesses defendidos eram os do grupo que fazia oposição a senador Gomes da Silva. O Democrata teve sua primeira edição em novembro de 1901 e seguia o mesmo estilo do Santelmo, com 4 páginas. Era também o órgão oficial do Legislativo de Frutal e circulava semanalmente. Durou pouco mais de 1 ano e sua última edição foi datada em 1902. Frutal ficou cerca de 8 anos sem nenhum informativo local, até surgir o jornal Cidade de Frutal. Em julho de 1910, ele ganhou as ruas e teve sua distribuição suspensa 8 anos depois. O jornal só voltou a circular quando se tornou órgão oficial da Câmara em 1927. Na mesma época surgiram outros jornais, dentre eles O Facão. Antes de 14 anos ele foi trabalhar com o Dr. Antenor e já lançou o primeiro jornalzinho, Facão, que era um jornalzinho humorístico, né? Depois de um pouco tempo, ele naturalmente desativou, passou uma temporada trabalhando, voltou para o jornalismo. Então, essa vocação. Ele insistiu até ver realizado aquilo que ele queria. O primeiro humorístico lançado em Frutal tratava dos acontecimentos com uma nova linguagem.
Fundado por importante personagem do jornalismo frutalense, Ernesto Plastino, o Facão circulou por pouco tempo e teve sua última edição em 1914. Por 5 anos, os frutalenses encontravam no Fructal Jornal as principais notícias locais e nacionais. A edição era distribuída mensalmente, mas às vezes falhava. Sua história é retratada destacando a cobertura que o jornal dedicou à morte do ex-prefeito de Frutal, Dr. Alcides de Paula Gomes. Em 1930, a população frutalense ficou confusa e curiosa ao ver o primeiro aparelho de rádio. Eles queriam entender como aquela caixa podia falar e tocar música. O primeiro rádio que veio em Frutal foi da minha avó, Gélia. Então, na casa do vovô, aqui, juntava o pessoal todo para ver as notícias da Revolução, né? Na década de 40, em plena Segunda Guerra Mundial, 2 funcionários públicos da Prefeitura de Frutal fundam um impresso. Tribuna de Frutal se classificava como um jornal independente. Ela começou seus trabalhos num período de ditadura, debaixo de uma censura. Então a pessoa teria que ser muito audaciosa para ter até coragem de lançar um jornal. E trabalhar com ele, naturalmente, divulgando o que fosse de sua vontade, sem ferir a censura, né? Senão seria fechado. Seus fundadores, Ernesto Plastino e Márcio Campelo, tiveram que deixar a direção do jornal anos depois, devido à perseguição política. Ele teve um jornal muito bom, procurado, todo mundo gostava de ler, e ele conseguia levar tudo que ele gostaria de colocar no jornal. Acredito que se realizou. Tribuna de Frutal circulou por quase 20 anos e era distribuído semanalmente. Um novo serviço de comunicação chamou a atenção dos moradores da pequena Frutal em 1940. A população agora se reunia na Praça Central para saber das últimas notícias e ouvir música. O serviço de alto-falante era, na época, corneta. Aí a gente ia lá com um dinheirozinho, falava, eu quero que ponha essa música para fulano de tal, né? Dizendo com muita amizade, ou quando, conforme o caso estava meio avançado, falava muita paixão, né? A cidade evoluía e com ela os moradores se modernizavam. Em 1963, o comunicador José Busolo percebeu a necessidade de um veículo de informação rápida e instantânea. Mais outros manuais e caí em cima estudando o negócio. Manual de válvulas, sabia as válvulas apropriadas. Aí primeiro montei rádio. Fiz o primeiro rádio trabalhando com essas pilhas de lanterna. Aí o Alfredo Luiz de Freitas me comprou 2 já de uma vez. Aí vendíamos para Campo Florido e o José Busolo, dono da rádio de Frutal, denunciou para o coletor federal. Ó, Jeová está montando rádio aí, ó. Demais, mesmo está vendendo rádio me atrapalhando. Nesta época já estava em operação a primeira emissora AM de Frutal. A Sociedade Rádio Frutal Limitada operava na frequência XYV77 e, além de música, transmitia notícias regionais e nacionais. A Rádio AM está fora do ar hoje, até uma história que está bem fresca na minha cabeça da Rádio AM. Depois que o seu José Busolo, que foi o fundador, vendeu para o Romero Brito, ela foi vendida para o pessoal de Barretos, lá para o Paulo Moy. O Paulo Moy passou para um grupo de Santa Catarina, os Ringel, né? E aí desse pessoal de Santa Catarina para um outro grupo evangélico, lá do Paraná. Só que infelizmente a rádio saiu do ar sem mais nem menos, o que é uma pena, porque foi uma história ampla de quase 50 anos que de repente morreu e ninguém sentiu falta. Isso é o que mais chateia a gente. A cidade não sentiu falta da Rádio AM. Ninguém sequer preocupa em perguntar o que virou os 1480 da Rádio Nova Frutal AM. Simplesmente parou. O jornal Esquema ganha as ruas com suas 8 páginas
bem ilustradas e depois de alguns meses circulando apenas quinzenalmente, agora era distribuído todo sábado. Desde a época do Paulo Goulart, depois com o Narciso Rodrigues e com o meu pai, o carro-chefe do esquema é político. Se você olhar os arquivos hoje do jornal Esquema, você vai ver isso. A política sempre esteve à frente, em especial a política municipal. Prefeito, vereador, as discussões que passavam pela política em Frutal. Então sempre foi esse carro-chefe na história desses jornais. Fundado pelo jornalista Paulo Martins Goulart, o jornal Esquema durou até o final de 1989, quando já era dirigido pelo jornalista Narciso Rodrigues da Silveira. A primeira emissora de frequência modulada a ser inaugurada em Frutal foi a Rádio Centenário FM do empresário Romero Brito. A 97 FM, como é popularmente conhecida, desde 1989, opera com programação mista e é voltada para o gênero musical sertanejo. Com um jornalismo bastante atuante, o noticiário local conta com 3 edições diárias na programação. As notícias policiais recebem um destaque maior, onde prevalece o jornalismo popular. O Jornal 97 já teve um apresentador, 2, um homem e uma mulher, agora tem um de novo ali. Sempre há uma alternância na apresentação, mas o enfoque, o formato dos programas sempre foi o mesmo. Mudou um pouco, sim, a temática de trazer a política chegar a perder espaço à polícia. Isso a gente percebe, é nítido, claro e evidente, né? Eu não sei se é uma tendência natural do jornalismo Frutal para se manter, para se sobreviver, apelar para esse lado mais popular, vamos assim dizer, né? Mas a política ainda hoje tem um espaço nos programas no rádio, nos programas de rádio, 197 como Raio X. Na década de 90, os empresários Ronaldo Jonas e Paulo Cardoso colocam no ar uma emissora que promete revolucionar o estilo musical até então tocado em Frutal. Com uma programação voltada para o público jovem, a Rádio Natividade, ou 102 FM, como é conhecida, adotou como seu carro forte a música popular brasileira e o pop rock. Cada gênero musical é bem distribuído durante a programação diária. A música sertaneja também tem seu espaço na emissora em parte da tarde e início da manhã. 2 proprietários das rádios de Frutal, a Rádio 97 e a Rádio 102, o Romero Brito e o Ronaldo Jonas, resolveram se lançar candidato a prefeito. E precisava de um meio de divulgar ações e divulgar o nome dos candidatos. E nisso se pensou, a pessoal da Rádio 102, o Ronaldo Jonas, em criar um programa de jornalismo em Frutal para a rádio. E esse programa teve o nome de Raio X. Outras 2 FMs operam no município, ambas comunitárias. A Rádio Cidade, uma emissora voltada ao público evangélico, criou recentemente o seu programa de notícias. A Rádio Cultura, também comunitária, tem público-alvo o jovem e o pop rock é o principal gênero da emissora. Voltando para o ano de 1990, nos deparamos com o surgimento de outro importante veículo de comunicação, o jornal Pontal do Triângulo. A primeira redação foi lá no edifício Itamaraty, no centro da cidade, no 2º andar. E lá permaneceu por alguns anos, até 1994 para 95, na verdade, né? Ficou lá no 2º andar do edifício Itamaraty. Aí de lá mudou para a rua Monteiro Lobato, onde a gente ficou praticamente até o final. Depois da morte dos fundadores, Sérgio e Lília Portari, os filhos do casal decidiram vender o Pontal, que foi adquirido pelo empresário Romero Brito, dono da 97. Em 1995, a jornalista Mônica Alves lança o Jornal de Frutal, impresso que mais tarde se tornará um dos mais representativos da região. Em seus primeiros anos, o jornal era distribuído de casa em casa de maneira gratuita. Em termos de mídia impressa, o concorrente do Pontal foi o Jornal de Frutal. E, inclusive, a Mônica Alves era funcionária do Pontal à época da fundação do Jornal de Frutal. A televisão também dá seus primeiros passos. A TV Mundo Maior, da Fundação Espírita André Luiz, transmite todos os dias conteúdo produzido em Frutal.
tem que na Rede Mundo Maior, a gente pode assistir lá no programa Luz da Diversidade, as pessoas de Frutal, acontecimentos de Frutal, não tanto acontecimentos como assassinatos e roubos, etc. Mas nós temos ali muitos acontecimentos de inaugurações, marcos históricos de Frutal sendo filmados e retratados pela TV Mundo Maior, o que é muito importante. O radialista José Aparecido Sardinha dirige, apresenta e é o responsável pela emissora na região. Em mais de um século de existência, a imprensa frutalense evoluiu em passos largos. Teve primordial papel no desenvolvimento da região e do município. Apesar da precária memória, escreveu e foi protagonista da história de nosso povo. Em suas páginas estão impressos os caminhos percorridos até aqui. O passado nos trouxe onde estamos e o presente nos levará ao futuro que desejamos. Todos os dias, um novo capítulo é escrito. Preservar essa memória é um dos grandes desafios e uma obrigação da sociedade e dos profissionais da comunicação.